Era um voo com 300 passageiros, estava lotado, estava todo mundo feliz indo para a França. Só que algo aconteceu no ar e até eles pousarem demoraria 8 horas. Então foram 8 horas de terror, com pessoas com dor, pessoas que não podiam se concentrar e pessoas que não podiam ser ajudadas. E o que aconteceu naquele avião em 1975 mudou várias regras e fez vários protocolos para os próximos anos, que são seguidos até hoje. Se você gosta de história super, hiper, mega estranha, você está no lugar certo. Eu sou a Rory e esse é o canal Mega Estranho. Olá, meus meganíficos, tudo bem com vocês? Sim! Só para reforçar, aqui a gente inventou uma palavra só para falar de vocês. Porque aqui não tem só magníficos, temos meganíficos. Então, estou falando de você e falando de mim também. Tá, eu não esqueci, estou devendo uma semana mega estranha para vocês, sim. Até que isso não aconteça, vamos pro caso de hoje. Que, gente do céu, ainda bem que a gente ainda não pode reproduzir cheiros, né? Então, vamos ficar só na nossa imaginação. Vamos para o caso depois da vinheta. Não temos vinheta. Era um dia gelado em fevereiro de 1975, quando um voo super importante acontece. Iria sair de Tóquio, Japão, em direção a Paris, França. Era um caminho muito longo, 20 horas de distância. Então, para isso, claro, não dava para ir direto. O avião iria fazer algumas paradas e algumas escalas. Então, primeiro, eles saíram de Tóquio e foram até o Alasca. Lá do Alasca, eles iriam dar uma parada, o avião seria reabastecido, inclusive com alimento, e depois de 8 horas eles chegariam na Dinamarca, em Copenhague, onde teriam uma escala até finalmente França. O que era interessante sobre esse voo é que a maioria dos japoneses, eles trabalhavam na mesma companhia, eles eram funcionários da Coca-Cola, os funcionários e os seus familiares, porque aquele voo para a França tinha sido um prêmio, uma premiação, afinal eles foram tão bem no trabalho que, poxa, mereceram. Se hoje é caro viajar, imagina em 1970, né? Imagina naquela década como que era. Fazer uma viagem para outro lugar do mundo era muito caro. Era algo tratado realmente como se fosse luxo, principalmente se você fosse para a França, para a Europa. Eles se saíram super bem. Olha só que chique, né? Que presentão que a Coca-Cola deu. Então o voo chegou na Alasca sem nenhum problema, eles foram reabastecidos. A companhia dona desse avião era a Japan Airlines. E esse alimento que entrou no avião, ele era produzido por uma empresa parceira que deveria, claro, ter todos os protocolos e toda a fiscalização antes de ir para o avião. Eles tinham a bordo omeletes, bifes e sanduíches. Só que, claro, eles iam chegar na Dinamarca no horário da manhã, então provavelmente eles iriam servir a omelete. Foi isso realmente que aconteceu. Quase chegando na Dinamarca, faltando apenas 1h30, as comissárias começaram a servir o café da manhã, que era omelete de presunto. Todo mundo comeu e aí a desgraceira começou. Ah, só um adendo aqui, tá? Não todo mundo comeu. A tripulação iria comer a mesma coisa e eles comeram também a omelete. Quando foram perguntar para o piloto e para o copiloto, eles que estavam com um fuso horário totalmente diferente, para eles ainda não era de manhã, eles não queriam comer a omelete, então eles resolveram comer bife e foi isso que aconteceu. Bom, depois que a tripulação e depois que os passageiros comeram a omelete, coisa ali de minutos, foi uma desgraceira total. Ficou nítido para todo mundo que aconteceu uma intoxicação alimentar. Eles vomitavam e tinham diarreia. E para quem não sabe, no avião tem poucos banheiros. Então a galera corria para usar o banheiro e muita gente não conseguia porque, né, era uma fila enorme, então as pessoas elas faziam as coisas nas suas calças e às vezes no próprio assento. Isso acontecia com vômito também, né? Então imagina o cheiro daquilo. Nossa, deve ter sido horrível. Foi relatado também que uma comissária ficou guardando um banheiro dentro do avião somente para um único passageiro, porque não dava tempo do cara se recuperar. Todo momento ele estava utilizando o banheiro. Tinha também um porém. Isso aconteceu com uma boa parte dos viajantes.
Só que a galera que estava sentada mais atrás do avião, elas não foram atingidas. Essa galera estava normal. Claro que vendo aquelas pessoas passando mal, não era tão normal assim. Os primeiros a sentirem os sintomas, os passageiros da primeira classe. Afinal, eles são os primeiros a receberem atendimento. E isso também aconteceu no café da manhã. Eles tinham náuseas, cólicas, vômitos e diarreia. E os comissários também estavam correndo para lá e para cá, tentando ajudar todo mundo. Só que os próprios comissários também estavam passando mal. Alguns passageiros estavam tão debilitados que desmaiavam, alguns mal conseguiam se levantar, ficando no chão deitados em posição fetal. O piloto imediatamente ligou para o aeroporto de Copenhague para dizer que a galera ia chegar naquela situação difícil e eles já separaram um local para receber os passageiros. Então, quando essa galera chegou no aeroporto, é claro que vários médicos já estavam esperando por eles, começaram a atendê-los da forma que deu, porém eles continuaram vomitando, tendo diarreia, sem controle nenhum. Então, o mesmo cheiro que estava o avião, pois é, ficou ali. Que terrível. Fazer o que, né, gente? É a vida. Só que agora eles estão na Dinamarca. Os passageiros japoneses não sabiam falar dinamarquês. Na verdade, poucos sabiam falar e poucos também sabiam falar o inglês. E ao contrário, pior ainda, nenhum médico sabia falar japonês. E como que eles iam fazer para se comunicar? Aí eles tiveram uma ideia, entraram em contato com um restaurante japonês. Eles foram levados então para o aeroporto e começaram a ajudar na tradução. Gente, no total eram 144 passageiros em péssimo estado. Na verdade, assim, 144 era o total de passageiros com os comissários que passaram mal. Destes, 30 foram enviados para a UTI. 9 deles estavam apresentando diarreia com sangue. Um dos passageiros perdeu, por um curto período de tempo, a capacidade de falar e de entender a linguagem. Para tentar acalmar o restante ali dos passageiros que não estavam sofrendo, que não estavam em agonia, a Japan Airlines ofereceu vale-refeição para o pessoal utilizar ali no aeroporto. E também depois eles fretaram um ônibus e levaram os outros passageiros que estavam ok de saúde para conhecerem a cidade. Afinal, eles estavam em Copenhague, era só de passagem mesmo, só que foram turistar. Lembre que eu falei para vocês que os passageiros atingidos, eles estavam sentados em um determinado local do avião. A galera que senta mais do meio para o fim, ninguém passou mal. E o que aconteceu então, né? Dava para saber pelos sintomas e, né, por ter atingido todo mundo ali ao mesmo tempo, que tratava-se de intoxicação alimentar. Só que o que realmente aconteceu? A equipe da Japan Airlines, que fica no Alasca, que onde foi que pegaram o alimento, lembre disso, eles foram verificar minuciosamente como os alimentos foram feitos. E aí eles descobriram 2 grandes erros. Tipo, um acumulou o outro. 3 cozinheiros prepararam o omelete de presunto. Só que um desses cozinheiros, que foi o que fez 144 omeletes, ele estava com os dedos machucados. Ele estava com cortes nos dedos, infeccionados. Aí ele disse, não, tudo bem, eu só coloquei um band-aid e tá tudo ótimo. Só que não é bem assim. Coletaram o material do machucado dele, coletaram também material do vômito, da diarreia de alguns pacientes e também de algumas omeletes que sobraram e encontraram Staphylococcus aureus, o mesmo que estava no machucado do cozinheiro. Então, gente, ele estava lá com uma infecção na mão. Isso foi contra os protocolos, porque, segundo o protocolo de lá, se você está machucado, você não pode cozinhar. E cadê os superiores que não foram na cozinha verificar como estavam as mãos dos cozinheiros? Ele mesmo falou, eu me machuquei, coloquei um band-aid e não avisei ninguém que estava machucado. Tá, só que aí também precisa ter o oposto, né? Esse pessoal precisa sair do seu escritório, ir até a cozinha e ver o que está acontecendo. Por isso que o restante dos passageiros não passaram mal. Todos os passageiros que comeram a omelete que ele fez, 144, passaram mal. O restante também comeu omelete. Só que omelete produzidas pelos outros 2 cozinheiros que estavam saudáveis. Só que não foi só isso não, gente. Descobriram que a comida precisava estar gelada, congelada, numa temperatura super baixa. Só que não. Ela ficou em temperatura ambiente, isso ainda no Alasca, por cerca de 8 horas. E tudo bem.
Alasca é frio, né? Só que para o Staphylococcus, para a bactéria, não. E aí foi onde ela se reproduziu, fez a festa e basicamente tinha muito mais Staphylococcus do que ovos ou presunto naquela omelete. Foi isso que aconteceu. Esse caso foi um caso, claro, muito noticiado. Acredita-se que até hoje ele é o caso dentro de um avião de maior número de intoxicação alimentar. Por sorte, gente, lembra que eu falei para vocês que o piloto e o copiloto não comeram omelete. Por sorte, eles comeram bife, porque para eles ainda não era dia, então eles não tinham que tomar café da manhã. Já imagina se eles tivessem comido omelete e sentido tanta dor, tanta agonia como os outros estavam, aquele avião poderia ter caído. E a partir daí, muitos protocolos surgiram, isso em relação a voos, né? Por exemplo, é designado que a tripulação, o copiloto e o piloto, eles comam alimentos feitos por cozinheiros diferentes, que não pode ser o mesmo cozinheiro que faça a comida dos passageiros. E mesmo assim, entre si, eles também não podem comer a mesma comida. Por exemplo, quem faz a comida do piloto não pode fazer a do copiloto, porque se um passar mal, vai ser só um. E assim também é com os comissários. Depois que todo mundo se recuperou, porque ainda bem todo mundo se recuperou, eles pegaram um novo avião e puderam ir para a França, Paris, aproveitar o prêmio que ganharam da empresa. Caramba, né? Os prêmios antes eram muito bons. E parabéns para eles. Só que essa história não termina aí. Não temos um final 100% feliz nela. Houve sim uma vítima, uma pessoa morreu e ela não estava dentro daquele avião. Só que essa pessoa sentiu tanta vergonha e sentiu tanto por ter feito mal àquelas pessoas, deixar aquelas pessoas do avião em agonia, que essa pessoa tirou a própria vida. O gerente da empresa que fica no Alasca, que cuida da alimentação e que é esse gerente, esse homem que deveria supervisionar a comida, ele acabou tirando a própria vida, deixando esposa, deixando filhos, porém ele percebeu que o que ele fez causou tanto mal que para ele era uma vergonha e ele não queria envergonhar a família. É uma forma que os japoneses têm de pensar que choca demais a gente e quando a gente vê uma história dessa acontecendo realmente, né, porque até então a gente escuta falar e quando a gente descobre uma história que, realmente isso aconteceu por causa de honra, enfim, gente, é muito complicado, não sei nem se honra é a palavra, só que foi isso que aconteceu. Me fala aí se você, quando viaja de avião, é aquela pessoa que come tudo mesmo, porque a gente sabe que comida de avião não é lá essas coisas, né? Só que não tem muito o que fazer, vamos comer. Ou não, ou você dá uma segurada, leva uma frutinha, prefere comer o que você levou. Me conta aí, porque, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Só que dá um medo danado que uma coisa dessa aconteça com você no avião, porque independente se for todo mundo que está lá, se for só você atingido, cara, são suas férias, né? Vai acabar demais com as suas férias. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. O mundo é um lugar estranho, só que fazer parte dele, conhecer essas histórias é bom demais. Se você se interessa por histórias curiosas, bizarras, muitas vezes apaixonantes e estranhas, vem cá, vem fazer parte do Mega Estranho. Aqui eu conto as histórias mais curiosas e não criminais, como é o outro perfil. Muito obrigada, a gente se vê no próximo caso, tá bom? E não se esqueça, você é meganífico.